e diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Pois vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher.
mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que disse-me tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Posso ouvir um amém? Feche os teus olhos, por favor. Pai, abre o entendimento do teu filho e da tua filha agora, e dá o discernimento da tua palavra, para que a semente desta palavra alcance o lugar que precisa encontrar em cada coração. Fala com teu filho, fala com a tua filha, e que acima de todas as coisas, Pai, se cumpra neste lugar a tua vontade, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Se você crê e recebe, diga amém. Amém. Nós estamos em uma série e nós começamos há 2 domingos passados. Já falei aqui sobre a conversão e principalmente destaquei a geografia da conversão. Quem esteve nesse dia aqui se lembra? Ótimo. Domingo passado eu falei sobre a geografia da visão. Quem esteve aqui domingo passado? Nesses 2 últimos encontros, o que eu trouxe a vocês? Na geografia da conversão, quando eu me converto, quando você se converte, quando você volta para Deus, existe um reposicionamento geográfico na nossa relação com Deus. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho de volta para Deus, mas Ele também é a verdade que nos conecta ao nosso real sentido e propósito da vida. Então, quando em Jesus eu experimento a conversão, essa conversão é quando eu volto para Deus. E eu destaquei que existe pelo menos 3 níveis na nossa conversão. Repita isso: nível básico, nível médio e nível avançado. O nível básico é quando eu tenho conhecimento de Cristo, eu tenho a revelação de Jesus, e como diz a própria palavra de Deus na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, o verso 5, que afirma que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, e conforme está escrito em Atos, capítulo 4, verso 12, que abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos, então eu reconheço que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Então, no nível básico de uma conversão, é quando com esse entendimento eu me converto dos falsos deuses ao Deus verdadeiro, reconhecendo um único Senhor e um único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Quem entendeu isso, diga amém. Só que quando eu volto para Deus, quando eu volto para o Pai, mediante Cristo nosso Senhor Jesus, o Pai me devolve para o corpo de Cristo, para ser a igreja de Cristo. Então, ser reconciliado com Deus e voltar para o Pai não é um fim, porque uma vez que você volta para o Pai, Ele te devolve para o corpo de Cristo, para ser um com os seus irmãos. E aqui neste lugar eu experimento o nível médio da conversão, que é quando eu me converto do meu egoísmo para o senhorio de Cristo. É quando eu aceito uma liderança sobre a minha vida. É quando eu aceito um governo sobre a minha vida. É quando eu aceito um rei sobre a minha vida.
é quando de fato eu me permito viver uma espiritualidade submissa. É quando de fato eu cumpro o que está escrito na oração que o próprio Jesus nos ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua... Vamos lá. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E como que é essa vontade que tem que ser feita? Seja feito assim na terra como ela é feita no céu. Então, quando eu aceito essa liderança sobre mim, Jesus se torna a cabeça do corpo, onde eu sou um membro desse corpo. Então, essa geografia te leva de volta para Deus. Deus te traz de volta para o seu corpo. E Jesus, sendo cabeça desse corpo, te leva ao nível avançado de uma conversão. Que é quando você, além de se converter dos falsos deuses para o Deus verdadeiro, além de se converter do seu egoísmo para o senhorio de Cristo, deixar de ser egocêntrico e ter uma vida cristocêntrica, agora você se converte à causa de Cristo. Repita isso: converter-me à causa de Cristo. O que isso significa? É quando, depois que eu voltei para Deus, e depois que Deus me incluiu no corpo de Cristo, o que é importante para Jesus agora é importante para mim. O que é a paixão do coração de Jesus agora é a paixão do meu coração. A bandeira que Jesus levanta também é a bandeira que eu levanto. Nesse momento eu entendo que tudo que Ele fez em mim, está em mim, é para mim, mas não é só para mim. Repita isso: o toque de Jesus sempre deixa algo inesgotável e transferível. Você entende que agora que você tem relação com o Pai, está reconciliado com o Pai mediante Jesus, e que o Pai, mediante Cristo, te inclui no seu corpo, o próprio Cristo, sendo o cabeça da igreja, agora te envia ao mundo para ser luz e sal. Para quê? Para que onde há trevas, a partir do momento que você chegar, as trevas sejam dissipadas. Amém? Quando você se converte à causa de Cristo, quem conhece você conhece Jesus. Quando você conhece o que de fato Deus fez em você, e o que de fato Ele transformou em você, você não consegue mais ocultar isso. Você não consegue mais esconder isso, porque essa luz irradia em você. E acredite nisso: quem te conhece, quem chega em você, conhece Jesus e chega em Jesus. Isso é converter-se a Deus. E aí a geografia da conversão te reposiciona num relacionamento com Deus. A geografia da conversão te reposiciona num relacionamento com seus irmãos. E é por isso que não existe vida cristã isolado. Porque para ser cristão existe a necessidade de ministrar uns aos outros, tem que orar uns pelos outros, tem que amar uns aos outros, tem que honrar uns aos outros, tem que concordar uns com os outros, tem que viver os princípios uns com os outros. E nesse lugar, sendo corpo, sendo igreja, Jesus sendo a cabeça desse corpo, Ele diz: agora igreja, avance. Avance, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aí nós temos um reposicionamento geográfico para resgatar tudo aquilo que é do Senhor, e que pela nossa omissão talvez esteja em trevas. E você precisa entender que se você voltou para Deus, se você pertence ao corpo, é hora de você brilhar onde os seus pés tocam. Quando você se converte à causa de Cristo, você entende que o seu negócio, que a sua empresa, que o seu trabalho não é só sobre dinheiro mais. Não é sobre prover o que você precisa para viver nesse mundo, para você, para sua família e para o seu futuro.
você entende que seja um servidor público, seja alguém da área da saúde, seja um empresário, seja um colaborador, aonde você está, você é um missionário de Jesus. Porque ali você pode glorificar a Deus, sendo parecido com Jesus. Quem entendeu isso? Isso é a geografia da conversão. E se você se converteu a Deus, repita isso, a um lugar certo, com pessoas certas, que precisam do que eu carrego. Só que em segundo lugar, a geografia da visão é quando você entende que tem uma promessa de Deus, que é para além do que você talvez já imaginou viver nele. Israel tinha a promessa de uma terra que manava leite e mel. Quem conhece essa promessa? Falei sobre ela no domingo passado. E depois de serem resgatados do Egito, libertos do Egito, eles foram conduzidos para a terra que mana leite e mel. E quando eles chegaram na geografia da visão, Deus falou para Moisés: separa 12 líderes para entrar nessa terra e confirmar que é a terra que eu prometi para vocês. E sabe o que é interessante, gente? O lugar que era para ser o lugar da alegria, da celebração, o lugar de dizer chegamos, se tornou para a maioria deles o lugar de tormenta. A ordem de Deus foi clara: confirme se é a terra que eu prometi para vocês. Mas sabe no que eles focaram? Nos desafios, nos problemas. E depois de 40 dias espiando a terra, eles voltam para dar o relatório. E 10 desses líderes dizem assim: olha, a terra é boa, a terra é maravilhosa, mas não é para nós. Porque lá tem gigantes e nós nunca vamos conseguir tomar essa terra, herdar essa terra. E apenas 2 disseram: olha, nós confirmamos que é do jeitinho que Deus falou. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai nos dar essa terra por herança. É só o Senhor se agradar do nosso coração e nós não termos medo. Repita isso: é só Deus se agradar do meu coração e eu não ter medo. Mas sabe qual foi o grande problema? Na terra da promessa, eles criaram o laboratório do medo. E no laboratório do medo, os comportamentos mais repugnantes diante de Deus começaram a nascer e fluir. Por quê? No lugar que era para confiar, eles duvidaram. No lugar que era para celebrar, eles murmuraram. No lugar que era para aplicar fé, aplicaram incredulidade. Mas não foi só quem estava lá. Eles voltaram e disseram: vamos convencer todo mundo que aquela terra não é para nós. Quem aqui já ouviu pessoas negativas dizendo: olha, para de sonhar, você está louco, isso não é para você não? Quem já ouviu esse tipo de coisa assim? Você está ali focado, você está ali semeando, você está ali com uma convicção que vai dar certo, porque Deus falou com você, você está se movendo por uma visão, por uma promessa, você está confiando em Deus, e várias pessoas estão dizendo: você é maluco, você é doido. Entenda isso. Existem gigantes que são exteriores, mas os maiores e mais desafiadores são os que criamos no laboratório do medo. Só que acredite nisso: se para avançar você precise que Deus te dê provas, não é em Deus que você confia, mas sim nas coisas. O que você precisa para avançar hoje para a terra da promessa? De mais capacidade ou de mais confiança no que Deus falou e prometeu a você? Esse povo achava que precisava de mais capacidade, mas
Mas tudo que Deus queria ver no coração deles nós não precisamos de mais nada, Senhor, porque nós temos a Tua presença e a Tua palavra. Repita isso: se Deus prometeu, Ele cumpre. E hoje, você está se movendo pelo medo ou pela confiança em Deus? O que move a sua vida? O que cria o chão que você pisa hoje? Porque acredite nisso, na terra da promessa, na geografia da visão, o jeito que você olha, habilita ou desabilita você em tomar posse. 10 daqueles espias, 40 dias só viram coisas negativas, mas 2 estavam focados em confirmar, citava todos os detalhes de que Deus havia falado que ia ser aquela terra. E para aqueles que só focaram no negativo, Deus disse: olha, para cada dia que vocês murmuraram, para cada dia que vocês foram ingratos, para cada dia que vocês estiveram inflamando o povo para não entrar na terra, para cada dia que vocês focaram só nos problemas, 1 ano de deserto para vocês. 40 dias se transformou em 40 anos. E só Caleb e Josué colocam os pés na geografia da visão e vive a visão. Sabe o que isso me ensina? Vão te chamar de louco. Vão falar que você está doido. Mas recebe isso agora no teu espírito. Deus não precisa de um caminho natural para agir de forma sobrenatural. Não é Deus que entra na sua caixinha. É você que precisa de fato expandir a sua mente, o seu coração, para entender que aquele que criou tudo que há hoje é poderoso para sustentar você e para dar vitória a você. O próprio apóstolo Paulo disse: o que nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, será a angústia, será a dor, será a perseguição, será a fome, será a espada? E ele diz: somos como as ovelhas levados para o matadouro todos os dias. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Então repita isso: em Jesus, eu sou mais que vencedor. Por que eu estou recapitulando tudo isso? Para que você entenda a geografia da adoração. Fale isso: geografia da adoração. O texto que nós lemos hoje, uma mulher samaritana pergunta para Jesus: onde é o lugar certo para adorar a Deus? Em Samaria ou em Jerusalém? Onde é o lugar certo para adorar a Deus? Ela está falando de uma geografia, sim ou não? E sabe o que é interessante? Jesus diz bem assim para ela: vem hora, e essa hora já chegou. Repita isso: essa hora já chegou. Que hora é essa que chegou? Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus diz: e são estes adoradores que o Pai procura. Repita isso: o Pai procura os seus adoradores. Cutuca quem está do lado aí e pergunta: ele já te achou? Ele já te encontrou? Hã? O que nós precisamos entender? O Pai procura os seus adoradores, e os adoradores que o Pai procura não são os que o adoram de qualquer forma ou de qualquer jeito.
Ele é muito claro. Ele diz: adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas o que é adorar a Deus em espírito? Há pessoas que pensam que adorar a Deus em espírito é quando você, em um momento de culto ou em um momento de grande intimidade com o Espírito Santo, Ele opera na sua vida e manifesta em você os seus dons, a sua graça, o seu poder, a sua virtude, a sua unção. E muitas pessoas pensam que nesse momento você está adorando a Deus em espírito. Mas não é isso. Coloca o texto aqui para mim, por gentileza. O capítulo 4. O verso 23. Preste atenção. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. A palavra espírito, a letra E, está maiúscula ou minúscula? Sabe por que está minúscula? Porque não está falando do Espírito Santo. Está falando de mim. Está falando de você. Adorar o Pai em espírito é adorá-lo na nossa identidade mais primária e profunda. Como assim? Abre a sua Bíblia em João capítulo 3. Você vai gostar disso. Só voltar um capítulo. Um doutor da lei, um mestre da lei procura Jesus à noite. E olha que interessante o que diz o texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A palavra aqui está maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Então aqui está falando do Espírito Santo, está falando de Deus. Mas preste atenção, verso 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Espírito, letra maiúscula, e Espírito, letra minúscula. Quando você se torna um adorador que adora a Deus em espírito? Quando você nasce de novo. E quando que você nasce de novo? Nascer da água significa nascer da palavra, da verdade, que é Jesus. E nascer do Espírito significa nascer do céu, nascer de Deus. Então, quando você reconhece os seus pecados, se arrepende dos seus pecados, manifesta a sua fé em Jesus como teu único e suficiente Salvador, e abre o coração para recebê-lo na sua vida, a palavra de Deus nos afirma, João capítulo 1, verso 12: mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quem é filho de Deus? Será que todos são filhos de Deus? Sabe o que é interessante, gente? Pouca gente entende isso. Pega aí o texto de Marcos, capítulo 16, o verso 15. Preste atenção nisso. Enquanto coloca o texto, olha isso. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, sim ou não?
Só que Romanos, capítulo 3, o verso 23, nos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Essa expressão, destituídos da glória de Deus, significa que o pecado manchou a imagem e semelhança que nós tínhamos na criação. O pecado distorceu a nossa identidade. O pecado manchou a nossa identidade. O pecado fez com que cada um de nós não parecêssemos mais com Deus. Porque todos pecaram. E aí, sabe o que é interessante? E disse-lhe: vão por todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Coloca o outro versículo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Por que está pedindo para pregar a todas as pessoas? Em outra versão diz: pregue a toda criatura, porque Jesus veio para restaurar a imagem e semelhança que nós perdemos por causa do pecado. Ele veio para nos tornar verdadeiros adoradores mediante o novo nascimento. Quem está entendendo isso? Então você não adora a Deus quando você canta. Você não adora a Deus quando você vai numa igreja ou em qualquer outro templo religioso. Você adora a Deus quando você de fato volta para casa e assume quem verdadeiramente você é nele. Só pode adorar a Deus em espírito quem nasceu de novo. E por que o Pai procura esses? Porque Ele também é Espírito. Então Ele está dizendo: os meus adoradores são aqueles que são imagem e semelhança a mim. Então repita isso: para adorar a Deus, mais forte, para adorar a Deus, mediante Jesus, eu tenho que voltar a ser imagem e semelhança de Deus, mediante o novo nascimento. Aplauda Jesus, gente, pelo amor de Deus. Se você entender isso, isso muda tudo na sua vida. E aí, abra sua Bíblia, por favor, Romanos, capítulo 8. Aqui agora você vai entender tudo o que Deus mais espera de você hoje. Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 14. Ao 19. Olha que interessante. Eu sou apaixonado por esse texto. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? Filhos de Deus. Olha só. Quem que é filho de Deus? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus. E olha que interessante. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai, ou Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos o quê? Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. O próprio Espírito, letra E, está maiúscula ou minúscula? Então esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso, letra maiúscula ou minúscula? Está falando da minha identidade, que somos filhos de Deus. Você pode saber que é um filho de Deus, mas convicção e sentir que é um filho é quando o próprio Espírito Santo testifica, testemunha no seu espírito. E olha que interessante.
pois vocês não receberam um espírito que escravize, verso 15, estou relendo, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Preste atenção nisso, considero que os momentos de sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Repita isso, glória que há de ser revelada. Agora preste atenção, verso de número 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Repita isso, todas as geografias do mundo, toda a criação de Deus aguarda com grande expectativa a minha revelação como filho, como um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Por que adorador que adora o Pai e não adorador que adora a Deus? Porque Deus quer curar a paternidade no seu coração. Eu consigo ver aqui corações feridos por paternidade, que tem atrapalhado você de enxergar Deus como Pai. Só que você precisa entender que o Espírito Santo quer tocar no seu coração de uma forma tão profunda, que você vai olhar para Deus hoje e não vai mais chamá-lo de Deus. Você vai chamá-lo de Abba Pai, Paizinho querido. Porque o Espírito Santo vai testificar dentro de você que você é filho, que você é filha. E quando isso acontece, a criação de Deus celebra a sua revelação como filho de Deus. Por quê? Repita isso, eu só vivo o meu propósito quando sou revelado como filho. Tem muita gente dizendo, eu não sei porque estou nesse mundo, não sei qual é o meu propósito, eu não sei qual é a minha missão. É porque ainda não sabe quem é. E às vezes até sabe por informação recebida, mas não sente, não tem convicção, nem na alma e nem no espírito. Quem entendeu isso? Gente, eu estou queimando aqui com isso aqui. Para mim isso aqui é disruptivo, porque muda muita coisa. E aí eu pergunto, quem aqui já é filho? Interessante. Nem todos levantaram a mão. Quem quer hoje verdadeiramente ser filho? Uau. A conta não fechou, viu? Tem gente que é filho, levantou a mão. Tem gente que não é filho, não levantou a mão. Mas quando eu perguntei quem quer ser filho, é tipo assim, quando eu pergunto, quem está solteiro? Um monte de gente levanta a mão. Quem quer casar? A conta não fecha. Fala para quem está do seu lado. O Pai está te procurando. E o que eu quero saber é se você está disposto a falar para o Pai. Pai, não precisa mais procurar. Porque agora o Senhor pode me encontrar como filho, como filha, como um verdadeiro adorador, como uma verdadeira adoradora, que o adora em espírito e em verdade. Quem entendeu o que é adorar em espírito
que adorar em verdade? Você não pode adorar a Deus até que a sua vida seja uma mentira. Até que o que você acredita ser seja uma mentira. E para que todas as mentiras que foram plantadas em você e distorceram a sua identidade de filho, seja de fato arrancadas, você precisa reconhecer que Jesus é o caminho e o que mais? A verdade e a vida. Porque ninguém volta para o Pai senão por meio de Jesus. Quando você entende isso, quando você crê que Jesus é o caminho para você voltar para o Pai, para você voltar a ser filho, quando você entende que Jesus é a verdade, agora, sabe o que acontece? O que determina quem você é não é o que as pessoas te julgaram, falaram ou acusaram. O que determina quem você é o que Jesus disse. Quantas vezes já falaram que você era isso ou era aquilo? Você não presta, você é isso, você é aquilo. Mas você não é o que fizeram com você. Você não é as dores que você teve na sua história. Você não é as rejeições, os julgamentos que você teve. Você é o que Jesus diz que você é. E sabe o que é interessante? Jesus tem diante dele uma mulher que já tinha passado por 5 casamentos. O que estava agora com ela não era marido. Mas uma vez que ela esteve com Jesus e bebeu dessa água, a vida dela mudou. Ela foi lá buscar água. Mas o texto diz que ela soltou o cântaro e correu para a cidade falar que ela tinha encontrado Jesus e que era o Messias. E todos vieram ver o Messias. Mas eu quero chamar a sua atenção. Os discípulos que foram comprar comida, a hora que voltaram, olharam para Jesus assim e falaram: olha, está conversando com uma mulher. É samaritana. E o texto diz que eles não quiseram saber por que Jesus estava falando com ela. Mas sabe o que é interessante? Aqui você entende algo precioso. Os discípulos foram comprar comida e não falaram nada do reino para ninguém. Aqui você entende algo precioso. Jesus é filho? Sim ou não? Jesus é um adorador? Jesus podia adorar o Pai em espírito e em verdade, mesmo estando em Samaria e não em Jerusalém? Sim ou não? Pega isso, pelo amor de Deus. Porque não é nem mais em Samaria e nem mais em Jerusalém. Porque a adoração que Deus espera não é definida pelo onde. Não é definida pelo que eu faço. Não é definida pelo que eu tenho. A adoração a Deus em espírito e em verdade é definida por quem eu sou e como eu faço onde eu estou. É gostoso cantar para o Senhor, não é? Mas o louvor não expressa tudo o que é adoração a Deus. Repita isso: adorar a Deus é um estilo de vida que transborda, que testemunha a minha identidade de filho